Existe uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Você está no canal Restaura Minha Fé, um espaço dedicado a levar diariamente uma mensagem baseada nas Escrituras. Reserve esses próximos minutos, abra o coração e permita que a palavra fale com você. Vamos começar a mensagem de hoje. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas preferem o silêncio. Silêncio diante da injustiça. Silêncio diante da mentira. Silêncio diante do sofrimento do próximo. Mas a palavra de Deus nos ensina algo muito importante. O silêncio nem sempre é uma virtude. Existem momentos em que permanecer calado significa permitir que o erro continue. Existem situações em que Deus espera que seus filhos tenham coragem de falar, de defender o que é correto e de levantar a voz em favor daqueles que não conseguem se defender. A reflexão de hoje nos convida exatamente a pensar sobre isso. Em Provérbios capítulo 31, versículos 8 e 9, a palavra de Deus diz: Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga retamente, e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Esse ensinamento é muito profundo. Deus não nos chamou apenas para observar o mundo ao nosso redor. Ele nos chamou para agir. A Bíblia nos convida a não ficarmos em silêncio diante da injustiça. O conselho de Provérbios é claro: devemos levantar nossa voz em favor daqueles que não conseguem se defender. Muitas vezes imaginamos que fazer o bem significa apenas evitar o mal. Mas a palavra de Deus nos mostra que existe algo além disso. Ser justo não é somente não praticar a injustiça. Ser justo também é defender a verdade. É proteger os fracos. É estender a mão aos necessitados. Quando permanecemos em silêncio diante do sofrimento do próximo, podemos acabar permitindo que o mal continue acontecendo. E Deus não nos chamou para sermos apenas espectadores das injustiças deste mundo. Ele nos chamou para sermos instrumentos de justiça. Como filhos de Deus, nossa fé não deve existir apenas dentro do coração. Ela precisa se manifestar na forma como vivemos, na forma como tratamos as pessoas e na maneira como nos posicionamos diante do que é certo. Ser cristão não significa viver uma fé passiva. Significa viver uma fé que se transforma em atitude. Uma fé que defende a verdade. Uma fé que protege os mais fracos. Uma fé que estende a mão a quem precisa. Quando usamos nossa voz para promover justiça, estamos refletindo o próprio coração de Deus. A leitura bíblica de hoje também nos convida a refletir sobre outras passagens importantes. Em Mateus capítulo 17, vemos Jesus ensinando seus discípulos sobre fé e confiança em Deus. Esse capítulo nos lembra que quando colocamos nossa fé no Senhor, até aquilo que parece impossível pode se tornar realidade. Em Números capítulos 13 e 4, encontramos ensinamentos sobre responsabilidade e serviço. Deus organizava o seu povo e confiava tarefas específicas a cada grupo, mostrando que cada pessoa tem um papel importante dentro da obra de Deus. Essas passagens nos lembram que viver a fé envolve compromisso, responsabilidade e disposição para servir. E em Eclesiastes capítulo 3, versículos 16 e 17, encontramos uma reflexão muito profunda sobre justiça. A palavra diz: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade e no lugar da justiça havia maldade. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Esse texto nos lembra que, mesmo quando vemos injustiça neste mundo, Deus continua sendo o juiz perfeito. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Tudo será colocado em seu devido lugar no tempo determinado por Deus. Talvez hoje o Senhor esteja falando com você sobre coragem. Coragem para defender o que é certo. Coragem para apoiar alguém que está passando por uma situação difícil. Coragem para não se calar diante da injustiça. Mas existe algo muito importante que precisamos lembrar. A voz do cristão não deve ser usada para espalhar ódio, acusação ou divisão. Nossa voz deve ser usada para promover justiça, esperança e amor. Quando nos posicionamos com sabedoria e compaixão, mostramos ao mundo o verdadeiro caráter de Deus. Mostramos que a fé cristã não é apenas um conjunto de palavras, mas uma forma de viver que transforma realidades e restaura vidas. Agora eu quero convidar você a fazer uma pequena reflexão. Você tem usado sua voz para defender o que é certo? Ou muitas vezes prefere permanecer em silêncio para evitar conflitos? Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Senhor, ensina-me a defender a verdade. Essa pequena declaração pode ser um passo importante na sua caminhada de fé. A declaração de fé de hoje diz: Eu creio que o Senhor me chamou para ser voz em meio ao silêncio.
Não me calarei diante da injustiça e levantarei minha voz em favor dos necessitados. Quando escolhemos viver dessa maneira, nos tornamos instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos de justiça, instrumentos de esperança, instrumentos de restauração. E através da nossa vida, muitas outras pessoas podem experimentar o amor e a graça do Senhor. Obrigado por caminhar comigo até o final deste momento. Aqui no Restaura Minha Fé, todos os dias nós voltamos às Escrituras para encontrar direção, sabedoria e esperança. Cada mensagem que você ouve neste canal nasce diretamente da Palavra de Deus. Se essa reflexão tocou o seu coração, permita que essa palavra acompanhe você ao longo do seu dia. E amanhã estaremos juntos novamente, com mais uma mensagem que pode fortalecer a sua fé. Que Deus abençoe sua vida e encha o seu coração de paz. Até amanhã. Senhor, abençoe cada pessoa que ouviu essa mensagem. Fortalece a fé, renova as forças e guia cada passo. Amém.